Glória a Deus. Quero chamar aqui o pastor Edson. Ele vai estar compartilhando a palavra conosco hoje. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele. Pastor Edson e pastora Neiga, nós temos uma história muito longa, né? Eu ainda, quando era muito pequenininho, eles já eram participantes da minha vida. O Edson sempre foi um pastor, antes de ser reconhecido diante dos homens, um coração manso. E é um cara que tem muito a acrescentar na nossa vida, porque é um homem que ama Jesus. Amém. Tem seus defeitos e falhas, mas o que ele ama Jesus supera tudo. Amém. Assim como eu e como você. Então, Amém. pastor, fique à vontade, a casa é sua. Nós estamos em família, não se sinta constrangido em nada. Bota o fogo para queimar todo mundo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu já imaginei muitas coisas na minha vida, mas nunca passou pela minha mente que ele seria um dia meu pastor. Eu não sei se eu me lasquei ou se eu me dei bem. Porque realmente ele para mim era um filho, porque ele começou no teclado e ele era pequeno. E eu, nessa época, eu era o organizador da igreja que a gente estava, e eu providenciava as coisas para ele. Então já era um amor que eu tinha por ele, por ver ele começando o seu lugar, e eu fazia aquelas repartições ali dentro das salas, e fazia um cômodo para cada um, tudo feito assim, rústico, porque eu não tinha dinheiro, mas serviu de base para ele, para o que ele é hoje. Então, para quem parte do nada, isso é muito importante, né? É melhor do que aqueles que nasceram no berço de ouro e depois perdeu tudo. Amém, queridos? Amém. O Espírito Santo já está em nosso meio. Amém. Hoje, a pastora Lisiane não está, como de costume. Geralmente é ela que ministra aos domingos. Mas ela deixou aqui o Espírito Santo, que é o mesmo que conduz a ela e conduz qualquer um de nós quando está aqui. Amém. Esse mesmo Espírito Santo é quem vai fazer. Tira o foco do pastor Edson. O pastor Edson é só um transmissor da mensagem que o Espírito Santo tem para o coração de vocês. Amém. Pastor Edson é falho como qualquer outra pessoa, né? Então, foca no Espírito Santo de Deus. A partir desse momento, eleve seu coração a Deus. Tira toda a preocupação. Deixa o Espírito Santo fazer. Se algo sair que for da minha pessoa, você pode jogar no lixo. Mas aquilo que for do Espírito Santo, guarda no seu coração. Para que isso possa fazer um efeito tamanho, que você não sairá daqui o mesmo ou a mesma. Amém. Porque o nosso Espírito Santo, ele é capaz de transformar vidas em questão de segundos. Amém, queridos? Duas coisas importantíssimas que esta igreja tem ensinado, ministrado, pregado, que é oração em língua e vida no Espírito. Todos sabem disso. Todos, eu creio, que buscam essa vida no Espírito Santo. A oração em língua, com certeza, é um requisito do viver no Espírito. Mas viver no Espírito, ele é composto de muitos requisitos. Muitos. E dentre esses requisitos, dentro desses requisitos, o Espírito Santo trouxe um ao meu coração, que é o requisito da lealdade. O requisito da lealdade. Não existe vida no Espírito sem que não haja lealdade em nossos corações. Muitas vezes eu vejo, e eu também posso ter cometido esse erro, de dizer eu tenho vida no Espírito. Nós estamos em busca de vida no Espírito. É uma das
buscas mais difíceis para nossas vidas devido a essas renúncias, esses requisitos que nós temos que preencher. A vida de oração em línguas é um requisito que nós estamos praticando já, para essa busca. Mas e a lealdade? Será que nós temos praticado a lealdade com o nosso Deus, com nossa igreja, com nossos líderes? Muitas vezes nós queremos vida no Espírito, mas somos desleais ao próprio Deus. Somos desleais à nossa igreja com as pequenas coisas. Somos desleais com nossos líderes com as pequenas coisas. E a deslealdade nos tira da vida no Espírito. Nós temos que buscar a qualquer custo a lealdade, para que nós possamos, através desses requisitos, alcançar vida no Espírito. Verdade. Orar em línguas, muito bom. Aqui tem ensinado, tem praticado, mas não é só isso. Tem mais. O Espírito Santo falou em meu coração que você orar em língua e não ter os outros requisitos como lealdade. Muitas pessoas têm sido até desleal, porque fala que orou 15 horas e às vezes ele só orou 2, deixa o cronômetro ligado. Você está sendo desleal. Se você tem convicção que você orou 15 horas, amém. Mas eu já tive pessoas que eu conheci que não orou, ele simplesmente deixou ligado. Isso é deslealdade. Você está sendo desleal com Deus, com a sua igreja, com os seus líderes que têm empenhado em implantar essa oração em línguas, porque é uma coisa que eles sabem que é essencial. É Deus que mandou implantar, não foi eles, não foi o coração deles. E muitas vezes nós estamos sendo desleais. Ah, mas eu não posso rodar o meu cronômetro. Amém, você pode rodar até 2 vezes, 3 se quiser, mas seja leal. Se você só orou 5 minutos, coloca lá, eu orei 5. E a sua lealdade vai valer pelos tantos outros que orou e que teve a oportunidade de orar. Porque Deus viu que o seu coração só pôde orar 5. Deus viu que você só teve disponibilidade para 5. Não adianta a gente querer mostrar um cronômetro com 12, 15 ou mais horas, sem ter sido real. Não podemos. A lealdade faz parte da vida do cristão. Não existe, nem pode existir um cristão que diz que é cristão, que anda com Jesus, se ele não for leal. A igreja do Senhor é tratamento. Muitas pessoas podem até achar, mas tem umas ministrações que são muito pesadas. Não é que é pesada, é o Espírito Santo querendo tratar o nosso coração. Porque se o Espírito Santo fala manso demais, muitas vezes não penetra o nosso coração. Ah, mas o pastor pegou pesado. Não, não foi o pastor. Eu disse que o que sai da minha boca, que for meu, você descarta para o lixo. Mas aquilo que for vindo do Espírito, guarda no seu coração, porque é para seu crescimento, é para que você venha ter uma vida no Espírito, é para que você seja uma pessoa leal. E você não chega até os céus se você não for real. Você aceitou Jesus, você está andando com Jesus, você está lendo a Bíblia, você jejuma, você está orando em línguas, mas se você for desleal, você não sai daqui. É a palavra do Senhor que diz ali mais na frente, você vai ver. Nós temos que ser leais. Deus colocou liderança sobre nós para a gente obedecer liderança. Se você não quer estar debaixo de uma liderança, você tem liberdade para ser livre. Eu quero até abrir aqui um parênteses sobre esse ser livre. Muita gente tem falado, eu sou livre, eu sou livre. Até onde você é livre? Aonde que vai você ser livre? A Bíblia não fala que você é infinitamente livre. Ser livre tem um limite, tem uma condição. Se você faz parte de uma instituição,
você deve a essa instituição, você tem que prestar contas a essa instituição, você não é autônomo, então você não é livre 100%. Verdade. Você é livre em parte. Você é livre em parte. Porque Paulo disse que eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Então eu posso fazer tudo que eu quiser aqui, mas será que eu estou sendo leal? Será que eu estou sendo honesto em fazer tudo que... O pastor me deu um microfone e falou, é com você. Eu posso fazer o que eu quiser aqui? Posso, mas e como fica o final? É porque eu sou livre, eu tenho que fazer? Não. Eu tenho meus limites, porque o Espírito Santo, ele coloca limites em nós. Amém. O nosso ser livre tem limite. Nós não estamos debaixo do jugo. Verdade. Mas nós devemos obediência aos nossos líderes, à nossa igreja, ao nosso Deus. Se Deus levantou pessoas, está aqui. Glória a Deus. Se Deus levantou pessoas acima de nós, é porque nós devemos obediência a essas pessoas. E tem gente que está tão doente espiritualmente, às vezes está até orando em línguas, está buscando, mas está sendo desleal. Quando o seu líder fala qualquer coisa, a pessoa já fica chateada. No outro dia eu não vou lá na igreja porque o pastor falou isso e isso, porque o irmão falou isso e isso. Então você nunca quer ser tratado ou tratada? O Espírito Santo quer os filhos dele tratados. E para isso tem renúncia, tem dor. Era muito fácil aceitar Jesus e já ser totalmente livre. Jesus foi livre? Não. Porque teve liberdade de pular daquela cruz e falar assim, eu não vou ser crucificado. Mas ele devia obediência a um pai. Aleluia, verdade. Ele teve liberdade para daquele Getsemane, onde ali ele estava quase morto. Ele podia falar, eu vou embora. Toda hora que ele chegava, o pessoal estava dormindo. Ao invés de estar orando, ele devia falar, eu vou deixar, eu sou livre. Ele era livre. Ele tinha poder para tomar decisões até certo limite. Porque ele tinha um pai, ele tinha uma paternidade. É igual a gente abrir um parênteses para uma paternidade. Eu vejo muita gente falando, eu estou debaixo de uma paternidade. Amém. Nós participamos de um congresso de paternidade. Mas na hora que o pai fala qualquer coisa com o filho, esse pai já não presta mais. Esse pai está sendo muito rigoroso. Deus amou seu filho tanto, o único que tinha, mas deixou sofrer na cruz por mim e por você. Verdade. Será que é porque ele não amava? O pai tem a obrigação de cuidar do filho, de amar o filho, de dar carinho para o filho, mas ele também tem o direito de corrigir. Amém. Se nós temos um líder, como nós temos, que ele não nos corrigir em nada, não precisamos de líder. Cada um vai viver sua vida livre, como diz que é. Nós somos livres dentro de um limite. O limite implantado pelo Espírito. Ah, mas eu não sei qual é o meu limite. Você não tem um segmento com Cristo, com o Espírito Santo? Pergunte a Ele. Ele automaticamente vai colocar, você pode ir até aqui, filho, filha, você só pode ir até aqui. O que passar daqui é perigo. Mas muitos não querem. Muitas pessoas que estão orando em línguas, que estão buscando vida no Espírito, que diz que está debaixo de paternidade, muitas vezes está com o coração enraizado de amargura com raiva de seus líderes. Meu Deus. Você pode dizer, o Espírito Santo hoje está pegando pesado. Ele me falou que ia pegar pesado. Não é o tipo de ministração que eu ministro. E quem já ouviu sabe. Mas quem manda em mim não sou eu. Amém. A ministração não é minha. Eu sou apenas um mensageiro, um transmissor dessa ministração. Aleluia. E se nós buscamos essa vida no Espírito, Ele que tem o direito de nos corrigir. Ele é que tem direito de nos falar o que é certo e o que é errado. E se nós tivermos que tomar até umas varadas, nós temos que tomar. Amém. Aleluia.
Quem não precisa tomar varada, o Espírito Santo não dá varada. Verdade. Ele dá carinho, como ele dá a todos. Mas tem hora que nós somos tão rebeldes. Tem hora que o nosso coração está tão enraizado que nós só pendemos para o lado errado. E é por isso que hoje as igrejas, de um modo geral, infelizmente, tem muitas pessoas ainda desleais. Muitos dizem que a deslealdade é semelhante a um câncer. Muitos têm, mas nem todos sabem. Meu Deus. E muitos, quando sabem, faz de conta que não sabem, para que outros não saibam que você tem. Meu Deus. O Espírito Santo não quer ver ninguém doente, filhos dele. Amém. A nossa igreja tem buscado, a nossa igreja tem pagado o preço, a nossa igreja tem feito o possível para que cada um de nós. Eu sou ainda um dos mais novos aqui, mas eu tenho observado, quando eu vim para aqui, eu não vim por acaso. Eu já buscava isso em outra forma, que eu não sabia o que era a vida no Espírito, mas eu buscava isso de alguma forma. A minha esposa está aí, sabe? E eu cheguei aqui e fiquei observando. E eu falava, meu Deus, eu briguei tanto, entre aspas, com outros pastores sobre isso. E eles achavam que eu estava errado. E eu tinha que obedecer, porque eles eram meus líderes. E hoje eu vejo que a igreja, ouvir e crer, está no caminho. O caminho que Deus deixou para ser cumprido o propósito dele em mim e em você. Amém. Mas para isso, ele depende também da nossa compreensão, de querer essa mudança em nossos corações. Porque se eu não quiser, o Espírito Santo não vai perder o tempo dele para ficar querendo mudança que eu mude. Quando Deus deixou o Espírito Santo para cuidar de nós, porque hoje quem cuida de nós é o Espírito Santo, segundo a Bíblia. Jesus disse que o Espírito Santo trabalha a pessoa, ganha a pessoa, convence, leva para Jesus, Jesus leva ao Pai, e o Pai devolve, agora você toma conta. Então nós devemos toda a obediência agora ao Espírito Santo e àquelas pessoas que foram constituídas através do Espírito Santo. Quem são elas? Os nossos líderes. Não importa quem são esses líderes, se é desde aquele mais humilde, como aquele que tem várias faculdades. Se o Espírito Santo nomeou, ou você aceita, ou você aí agora você é livre para tomar uma decisão de sair. Aí você é livre, porque o Espírito Santo não quer te prender aqui simplesmente porque você é filha. Ele quer que você seja feliz. Nem que lá fora você talvez não vai chegar o que você poderia chegar aqui. Não é menosprezando as outras. Mas se você tomou essa decisão, Deus deu livre arbítrio. Se você quebrar a cara ou não, é problema seu. Aí sim entra o ser livre. Você tem dois limites. Ou você vai quebrar a cara e voltar, ou quebrar a cara e ficar no buraco. Ou então você vai crescer. Queridos, eu quero aqui abrir um segundo parênteses. Eu congreguei na igreja por 6 anos. Eu sempre achei que eu era uma pessoa leal, e todos achavam. O meu pastor era leal comigo, e ali eu ajudei, participei de tudo, fui tesoureiro, fui administrador, de tudo eu participei, graças a Deus. Até que um dia, eu não sei por porquê, aquele pastor foi usado de uma forma assim, difícil, e me machucou demais. Machucou a mim e a minha família. Se eu fosse uma pessoa que tivesse tratada como eu achava que eu era, se eu fosse uma pessoa leal como eu achava que eu era, eu tinha sentado, tratado, acabado com o problema e começado ali mesmo.
Mas não. Eu decidi por sair. Porque achei que foi uma coisa muito horrível. Ao meu pensar, uma coisa muito horrível, que eu não esperava. E aí, aquilo que parecia, que eu achava, que eu expelia fogo do Espírito pela boca, passou a sair da minha boca larva de vulcão. Esse era o homem leão, que eu achava que era leão. O primeiro erro que ele cometeu, apesar de ser um erro difícil de ser aceito, mas se eu tivesse Deus no meu coração naquele momento, eu não tinha tomado essa posição de ter saído. E tem mais. Eu queria acabar com a igreja. Eu queria destruir a igreja. Eu me sentia no direito de destruir a igreja. Eu achava que o erro, para mim, era tão grande, que se eu chegasse... Ajuda aí. O que aconteceu com o sem fio? Eu achava que o erro era tão grande por parte dele, que não tinha conserto. Então, queridos, eu saí dali, com minha família. Deus tapou minha boca para que eu não espalhasse. Mas dentro daquela igreja tinha pessoas ligadas a ele, do grupo, que por ele mesmo ficou sabendo da história e isso espalhou um pouquinho, por bem pouco. Muitas pessoas da igreja iam lá em casa e ficavam até meia-noite querendo saber o porquê que a gente tinha saído, porque eles sabiam que era um caso grave, porque para mim sair teria que ser uma coisa grave. Mas Deus falou com minha esposa de que não deixasse eu tomar uma decisão dessa. A vontade era de fazer. E aí, queridos, o tempo foi passando. Aí o tempo passou. Fiquei 6 meses, mas minha família em casa, sem ir para a igreja nenhuma, porque eu não acreditava mais em ninguém. Amém. Glória a Deus. Então eu achava, pode baixar mais um pouco. Amém, amém. Eu achava que qualquer igreja que eu fosse, ia dar o mesmo problema. Nisso, um período, um pouco antes, a pastora Lisiane, que na época nem de igreja ela gostava, ela já deu esse testemunho aqui, estou falando por isso. Ela chegou em casa um dia, e a gente conversando, ela falou assim com você: rapaz, Deus não quer você atrás de mesa não, você será um pastor. E ela não tinha nada a ver com pastor. Ela não congregava em lugar nenhum. Mas ela disse para mim, lá em casa: Deus vai te usar como um pastor, Deus vai te levantar como pastor. Eu falei: minha irmã, te amo muito, te amo igual uma irmã mesmo, mas aí você começou a falar besteira, porque Deus pode levantar qualquer um, menos a mim. E aí, queridos, eu nesse período que eu estava fora dessa igreja, com o coração enraizado de amargura, enraizado, sem saber mais o que fazer, e também não queria ir para o mundo, uma pastora me convidou. Olha o que fez. A gente foi lá em casa e falou: o Espírito Santo me mandou vir aqui trazer uma intimação para vocês. Disse que é para vocês ir lá para a minha igreja tomar conta dos casais. Olha, uma pessoa que nunca tinha pegado no microfone. Eu falei: como que eu vou tomar conta dos casais se nem no microfone a senhora vai querer que eu vou ministrar para casais? Ela falou: eu não quero não, mas o Espírito Santo já marcou. Vocês vão fazer um retiro com os casais daqui 1 mês e é você que vai ministrar. Aí o gelo desceu, né? Pastor, ó, não. Eu posso até te ajudar, mas a senhora que vai ministrar. Tá bom. Aí se encarregou de tudo e nós fizemos esse retiro. Ganhamos uma pousada e ficamos. Ali, queridos, tinha 17 casais. Confesso que na hora da ministração eu gelei. Mas ela disse: eu vou estar do seu lado.
Mas o pastor, qualquer problema, eu pego o microfone e termino. Mas eu sei que não vai precisar. Tinha um casal que tinha ido no meio desse grupo, tinha 6 meses que estavam separados, eram evangélicos. Estavam separados dentro de casa. E nós fomos convidar eles para ir. O homem disse que não ia. Fomos 3 vezes na casa dele. A mulher falou, se ele for, eu vou. Eu falei, meu Deus, Deus está me testando de todas as formas, né? Pegar a primeira vez, ainda levar um casal separado. Aí, ele, por muito, para a gente orar, Deus permitiu que ele fosse. Chegamos lá, queridos, quando eu comecei a fazer essa ministração, faço essa ministração e tinha umas dinâmicas no meio. E eram dinâmicas de beijo, uma dinâmica de abraço, essas coisas. E aí eu via de cá que eles faziam de uma forma tão vazia, só para cumprir o protocolo. Eu falei, mas está fazendo. Quando eu terminei a ministração dessa sexta-feira, que a gente ia ficar sexta e sábado e domingo até tarde, quando terminou a ministração, ele chegou e chamou eu e minha esposa e falou assim, eu quero que vocês orem por nós, porque nós queremos agora voltar a ser o que era. Então Deus tinha um propósito na minha vida e da minha esposa. E daí para cá, eu comecei a ministrar. Só que eu começava a pedir o Espírito Santo para fazer por mim. Mas eu fazia mais pelo Espírito do que ele fazia por mim. Porque eu era muito eu. E eu pedi o Espírito Santo, faça por mim, como eu pedi aqui. E o Espírito Santo falou assim, como que você quer que eu faça por você, se ao invés de você lançar fogo do Espírito, você lança lava do vulcão pela boca? Volte lá, peça perdão para aquele homem. Eu falei, agora danou-se. Como que eu vou pedir perdão para esse homem que está saindo realmente cinza de vulcão pela minha boca? Fiquei, tornei continuar e ele falou a mesma coisa. Aí eu falei assim, tá bom, Espírito Santo, eu vou ligar para ele e pedir perdão. Ele falou, e quem disse que eu quero que você liga? Eu quero que você volta para lá. Eu falei, agora eu só tenho 2 escolhas. Ou eu seja leal ou desleal. Se eu for desleal, eu posso morrer até vida física. E se eu for leal, eu posso viver. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei com minha esposa. Ela falou assim, se foi o Espírito que mandou, nós vamos. Queridos, soubemos que lá já tinha 1 ano que estava orando por a gente, a igreja, sem a gente saber. Tudo o Espírito Santo fazendo. Aí fui, voltei, me acertei com ele, pedi perdão do problema lá. Embora ele que tinha errado, mas Deus não pergunta quem errou, Deus quer que pede perdão. E nessa vez o Espírito queria, porque ele era meu líder, eu não poderia ser desleal a ele, ele era a autoridade, é problema dele e Deus, não era comigo. E aí, queridos, nós voltamos para lá. Fiquei mais quase 3 anos. Hoje, nós somos mais amigos do que os 6 anos que eu fiquei lá. Meu Deus. Hoje eu tenho mais amor no meu coração por ele, e ele por mim, do que o tempo que eu fiquei lá antes. Porque aquilo acabou, Deus limpou, eu lembro, porque nós temos mente de Cristo. Mas isso não me faz mal. Hoje eu entendo que ele era meu líder, e que era um problema dele e Deus, e que ele é um ser humano passivo de erro. Que muitas vezes nós queremos ver em nossos líderes o próprio Cristo, que não pode errar. Humano tanto quanto nós. O que ele tem a mais do que nós, talvez seja um conhecimento bíblico, que ele lê mais do que nós. Ele tem mais do que nós a unção do Deus que levantou ele como líder. Mas qualquer um outro de nós aqui que Deus levantar também é a mesma coisa. O Salmo 101, eu não li o Salmo não, né? O Salmo 101, se vocês quiserem só escutar, vocês podem escutar. Diz assim, a mesa ficou meio abaixo para mim.
Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com o coração sincero. Olha o que Deus colocou no coração desse homem para escrever. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo, às escondidas, eu o destruirei. Eita. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. É Deus que está falando. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Aleluia. Você pode estar fazendo tudo aí, orando em língua, jejuando, você pode estar dormindo de joelho, não é dormir com o joelho não, dormir de joelho. Você pode ser o que for. Se você não for leal, você não anda com Deus, você não assenta com Deus, você não é apto a servir a Deus. Aleluia. É aqui que está falando. O Salmo está falando aqui, não é, Edson? Reveja a sua vida, se você quer ser um homem ou uma mulher de Deus. Davi foi um homem que errou tanto na vida, mas era leal a Deus. Ele errava e se acertava com Deus. Ele reconhecia que ele estava debaixo de uma paternidade, que Deus era o pai dele. E toda vez que ele errava, ele ia lá, pagava o alto preço. Nós muitas vezes não queremos pagar o preço do nosso erro, porque é muito difícil a gente sofrer um pouquinho a dor. É muito difícil a gente chegar para uma pessoa que nos feriu e pedir perdão. É muito difícil você não mentir. Alguém liga para sua casa e você dizer assim: fulano, fala que eu não estou aqui não. É uma mentirinha, né? Você foi desleal. O desleal não assenta com Deus, não anda com Deus, e nem é apto a sentar, a entrar na casa dele e estar com ele. São as pequenas coisas que nos tiram dos pés do Senhor, e a gente às vezes não sabe. Por quê? Porque eu não quero escutar uma ministração que o Espírito Santo está sendo pesado. Mas como ele não é pesado? Quando você começou a ser alfabetizado, você pegava aqueles brinquedinhos, número 1, 2, uma coisinha. Você foi crescendo e passou para fundamental, começou a botar mais coisas na mamadeira para ficar mais sólido. Quando você chegou na faculdade, você estava comendo feijoada. Nós hoje estamos no estágio que o Espírito Santo não pode oferecer mais mamadeira. Amém. Nós estamos no estágio de comer comida sólida. Amém. E muitas vezes os nossos líderes precisam sim. Porque quando os nossos líderes passam a mão pela nossa cabeça, é muito bom. Você ser leal com quem está bom com você, nas bonanças, é muito fácil. Eu quero ver você ser leal nas horas que seu líder está com deslize, sabe, com problema. Ele falou uma palavra pesada para você, aí eu quero ver se você é leal. Se nessa hora você for leal e falar: eis-me aqui, você é digno e digna de sentar com Deus e andar com Ele, segundo o Salmo. É difícil? É claro que é. Se fosse fácil, todo mundo estava lá andando com Ele, estava sentando com Ele. Mas tudo posso naquele que me fortalece. E o Espírito Santo está aí para nos fortalecer, mas nós temos que sujeitar o que Ele tem para fazer por nós. Quem não é leal, é desleal. E a deslealdade tem um preço alto, queridos. Olha o que aconteceu aqui. Não precisa vocês lerem. 2 Samuel 18:5. E o rei deu ordem a Joabe e a Abisai e a Itaí, dizendo: brandamente tratai por amor de mim ao jovem Absalão,
E todo o povo ouviu quando o rei deu ordens a todos os capitães acerca de Absalão. Davi era o comandante, ele era o chefe, ele era o pai. Joabe era subordinado a ele, mas tinha uma independência, queria criar uma independência dentro dele, que ele não queria obedecer a Davi. Absalão por si era filho de Davi, mas pelo fato do irmão dele ter errado, ter estuprado a própria irmã, e o pai não ter tomado uma posição, que naquela época o Velho Testamento era a lei, e naquele tempo era punido com a morte. Davi teria que mandar matar o filho, e Davi não tomou essa decisão. Absalão ficou chateado e não disse nada, nem para Aminon. Mas com 2 anos ele matou o irmão. Ele criou uma forma de matar o irmão. Ele criou uma revolta dentro dele. E dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, muitas pessoas, por ter essa deslealdade não tratada, não curada, vai criando uma deslealdade, isso vai crescendo, e de repente ele quer passar um rolo compressor em cima do seu líder, em cima do seu irmão. Tem muitas pessoas dentro da igreja que buscam por um cargo, que busca estar à frente de alguma coisa, e quando consegue, ele se sente o próprio, ele se sente às alturas, e não quer mais prestar obediência a seus líderes maiores. Ele é desleal, ele não está cumprindo o que Deus tem mandado, e aí ele se afasta do seu líder automaticamente. É o que a pessoa desleal faz, ele começa a afastar do seu líder, começa a criticar o seu líder, começa a falar do seu líder para outras pessoas que ele já conseguiu trazer para o lado dele, porque essas pessoas desleais, eles têm poderes para trazer para seu lado outras pessoas inocentes, ou então outras pessoas que estão doentes com o coração desleal, sem tratar, e ele consegue formar um grupo ao redor dele, e fica agora um grupo contra o seu próprio líder, e fala: eu estou debaixo de uma paternidade. Eu fui no congresso lá com o pastor Pávio, o pastor Heber, foi uma bênção. Realmente, foi uma bênção. Agora o que ele trouxe para a vida dele foi maldição, porque ele está jogando em cima do seu líder a desobediência. Ele está jogando em cima do seu líder não o que ele aprendeu, mas o que ele desaprendeu. Isso é coisa do diabo na vida da pessoa. Isso é coisa do diabo jogando, e ele começa a atrair pessoas, e de repente ele cria uma rebelião. Ele consegue fazer um culto na casa dele, ele consegue levar para outro lugar. Eu não vou batizar esse povo porque esse povo é meu. Não, eu não vou batizar porque é da igreja, não, é porque é meu, foi eu que ganhei. Agora eu comando esse grupo. Que rebeldia é essa? O que Salmo diz aqui? Se você for desleal, você não anda comigo, você não senta comigo, você não fica comigo. E essa pessoa vai dizer que esse grupo é meu. É meu, vírgula, dele e do diabo, porque os outros também estão sendo do diabo. Porque quem é de Deus, quem está curado, não acompanha essas pessoas. Não acompanha. Ah, pastor Edson, mas você deve ser muito curado. Não. Eu estou buscando tratamento. Amém. Tratamento espiritual infinito, ninguém nunca chega. Só quem chegou foi Jesus, que já veio curado. Amém. Mas nós temos por obrigação. Se eu sentir raiva do pastor Rafael, eu tenho por obrigação de marcar com ele, sentar com ele e deixar ele se explicar diante de mim. E a minha obrigação como ovelha é pedir perdão para ele, mesmo ele errado. Porque o problema dele é ele vai acertar com Deus. Você pensa que meu pastor, meu ex-pastor que criou esse problema comigo, não pagou alto preço, não? Pagou mais do que eu. Ele fala hoje abertamente. Mas hoje, graças a Deus, entre eu e ele, está resolvido. Está resolvido. Nós não vamos mais pagar alto preço por esse problema. Mas o diabo investe, vem outros e outros e outros. Mas nós temos que estar ativos. Nós devemos obediência à nossa igreja. Nós devemos obediência a Deus. Nós devemos obediência aos nossos líderes, aos nossos irmãos.
Nós devemos. Se você quer ser autônomo, ser 100% livre, não acompanhe nada. Seja livre sozinho. Aí sim, ninguém vai te cobrar nada. Nem Deus vai te cobrar. Se você decidiu andar sozinho, nem Deus vai te cobrar. O Espírito Santo não vai andar com você, porque ele sabe que você não quer ninguém, você é autônomo. Mas se nós fazemos parte de uma instituição, seja ela qual for, instituição, queridos, trabalha com amor, trabalha na unidade e trabalha em equipe. E a Bíblia diz que só quem está apto a participar dessa equipe são os leais. Amém. Está dentro de salvo. Se o pastor tem pessoas desleais dentro da sua equipe, ele vai sofrer e vai trazer sérios problemas para a igreja. Porque na hora que ele está ali junto, ele está tudo ok. Quando ele sai, a pipoca queima. Nós temos que orar por essas pessoas que querem ser independentes. Quando a pessoa se sente livre demais, ele passa a ser independente, que foi o caso de Joabe e Absalão. Passaram a ter uma independência, acharam que era livre. E quando você passa a ser independente, você está a um passo de uma rebelião. Porque você faz aquilo que você quer. Você faz aquilo que você acha que é reto. Você faz aquilo que está no seu coração. Como é que eu estou aqui dentro da igreja? Eu tenho 2 líderes e muitos pastores que fazem parte dessa liderança. E eu posso tomar decisão própria? Não, eu não posso. Como é que hoje é eu que vou ministrar e eu vou dizer assim, como é eu sou livre, eu vou fazer o culto lá fora. Pego as cadeiras, coloco tudo lá. E aí? Eu sou livre. Que livre é esse? E meus líderes, onde é que fica o caráter deles, que as pessoas que passam? E depois, na hora que o pessoal souber, o pastor Rafael abençoou? Não, mas eu sou livre para fazer onde eu quero. Agora, se ele chegar e falar assim, você está abençoado para você fazer o curso ali fora, amém. Você está debaixo da bênção. Debaixo da bênção, não é mais problema. Aí já é problema dele e Deus. Mas você tomar decisão pela igreja sem autorização da igreja, só porque os pastores dizem que você é livre, é claro que ele fala que você é livre, porque a Bíblia fala que você tem livre-arbítrio. Agora cabe a você ver o seu limite. Até onde você pode subir? Quantos degraus tem essa escada? Até qual você pode subir? Acontece de você passar do degrau e chegar no último e despencar. Porque o diabo não brinca. E quem anda debaixo da lealdade, quem é desleal, quem anda fora da bênção, está sujeito a qualquer hora o diabo puxar a escada e você cair. Queridos, é muito... Eu fiz um curso agora de autorresponsabilidade. Tem muito a ver com coisa bíblica. Ele é bem conjunto. E fala assim, se você, em casa ou dentro da igreja, está vendo um problema ali com o seu líder, com o seu irmão, trata do seu problema, deixa dele. O problema é seu. Se você viu, você tem problema. Ou você leva uma solução, ou então trata você. Meu pastor está fazendo coisa errada. Problema dele e Deus. Ou eu levo uma sugestão, ou eu trato a mim. O fracasso da minha autorresponsabilidade sou eu, não é o pastor Rafael. O problema de eu não ser muito bom leitor da Bíblia sou eu, não é o pastor Rafael. Ele fala todo dia que tem que ler a Bíblia. Se alguém não tem buscado vida no Espírito, o problema é de quem não buscou, não é do pastor Rafael. Mas quando chega lá fora que faz alguma coisa errada, é lá da igreja do pastor Rafael. Eita! Esses dias eu cheguei no hospital, uma coisa puxa a outra. O Espírito Santo mandou apertar o cinto que
estar pegando voo. Eu cheguei no hospital porque lá em casa é assim. As pessoas ligam de manhã, de tarde, meio-dia, de noite, 2 horas da manhã, domingo, feriado. Nega, corre aqui porque eu estou com uma pessoa aqui no hospital e está passando mal, eu não posso entrar. Ela não vai só, eu tenho que ir junto, né? Ela que faz a benção, mas eu sou o acompanhante. E aí isso é rotina. E com isso, queridos, ela tem assim uma forma de conquistar essas pessoas em amor. Ela é explosiva, mas é uma explosão assim que é melhor do que você ficar calado e com raiva. Então ela chega lá e vai lá em todo lugar, vai lá no pronto-socorro, onde só os médicos podem entrar. E um dia nós chegamos e está um problema louco na recepção. O que aconteceu aqui? Não, porque aqui chega pessoas aqui que parece que é o dono do hospital, quer passar por cima de todo mundo. E o pior de tudo é que muitos são evangélicos, ainda fala a igreja que é. E chega aqui e diz que foi o Espírito Santo que mandou. Mas que Espírito Santo é esse que eu vejo vocês chegar aqui, espera meia hora, espera 1 hora conforme é o caso, e acaba, vocês entram. Por quê? Lealdade ou deslealdade? Qual estágio você está? É o título de hoje. Lealdade ou deslealdade? Em que estágio você está? Você, o local onde você está, o ambiente onde você está é o que você é. Se você é uma pessoa leal, se você é uma pessoa caridosa, se você é uma pessoa de Deus, o seu lugar é iluminado, ele é tranquilo. Mas se você é uma pessoa que se acha dona do mundo, diz que tem Deus no coração, que você ora em língua 30 horas, que você roda o cronômetro 40 horas, 40 vezes, e que isso é aquilo, que você é leal, e quando chega no hospital quer matar o médico. Mas eu sou da igreja tal, viu? E meu pastor, o pastor é tal, viu? Ainda complica a vida do homem ou da mulher, sei lá. Ainda bem que não me contaram quem foi, porque eu não quis nem saber também, porque não cabe a mim saber. Mas estava uma coisa horrível lá dentro. O ambiente estava totalmente um ambiente de velório. A nossa vida transforma o ambiente de acordo com o que nós somos. E muitos transformam para mal e ainda levam o nome da igreja. Eu sou da igreja tal, lá a gente ora em línguas, a gente busca a vida no Espírito, lá a gente é todo mundo leal, eu tenho paternidade. E na hora que a pessoa vai saber, fala, meu Deus do céu, aonde que eu estou? Eu não quero ir nunca para os pés de Jesus desse jeito. Ele tem até medo e vergonha de convidar uma pessoa para vir na igreja, e a pessoa fala assim, mas eu vou lá para essa igreja fazer o quê? Eu vou ficar logo no mundo? Está geral, não é na igreja A e B não, é a falta de Deus no coração, é a falta da lealdade, é a falta de interpretar a Bíblia conforme o Espírito Santo vai colocando no seu coração. Nós precisamos ser leais, nós precisamos andar segundo Deus quer que a gente ande. Nós não podemos desprender do Espírito Santo em momento nenhum, porque se nós desprendermos dele, o diabo está ao nosso derredor. E só dá a entender que quando a pessoa apronta uma coisa dessa, quem aprontou foi o diabo, não foi Deus. É lógico. Ele permitiu que o Espírito Santo saísse para dar lugar para o diabo. Se eu fizer isso, eu estou dando lugar para o diabo. Eu errei. Eu estou aqui acabando de dizer que eu errei com o meu pastor, com o meu ex-pastor. Eu dei lugar para o diabo. Eu causei um ambiente, uma igreja grande, e que isso criou um clima tão complicado, porque o problema dele não era eu tinha que tratar eu. E hoje, graças a Deus, eu tratei esse. Eu sei que vai vir outros, mas eu já estou mais preparado para os próximos que vierem. Porque nunca cessa. Eu posso amanhã ter uma discórdia com o pastor Rafael.
Nós somos humanos. Mas por isso eu vou condená-lo? Eu vou sair agora da igreja por causa disso? Eu vou sair se um dia Deus quiser que eu saia por algum motivo, de algum trabalho. Mas eu tenho pedido a Ele, que eu quero um coração puro. Eu tenho pedido a Ele, que se eu tiver que pagar outro preço daquele que eu paguei, de retornar naquela igreja, que para mim foi a maior decepção. E ainda mais, que eu esqueci de falar. Quando nós voltamos para aquela igreja, as pessoas que sabiam do problema, me deixou mais para baixo do que no dia do problema. Como é que você volta para um lugar desse? O homem acabou com vocês e você volta? Você está louco? Você é uma pessoa de um caráter e voltar para essa igreja? Eu falei, meu irmão, você não vai entender. Deixa isso para lá. Você não vai entender nunca. Hoje eu tenho um livre-arbítrio para entrar lá a hora que eu quiser. Eu tenho um livre-arbítrio para falar com ele a hora que eu quiser. Ele vai na minha casa. Me cobra porque eu não fui lá ainda. Nossa relação está firmada. Ele sabe que eu estou com o pastor Rafael. Não fala nada. Não me pergunta nada. Eu falei, eu não vou fazer o curso porque eu estou sem dinheiro, pastor. Aí ele falou assim, eu não posso passar o cartão. Ele falou assim, eu não quero que você passe o cartão, eu quero que você faça o curso. Você vai me pagar como você quiser e quando você puder. Para você ver o nível do tratamento que nós temos hoje. E não paguei ainda não. Mas vou pagar. Então, queridos, a nossa igreja é uma igreja ainda pequena em membros. E nós temos que aprender enquanto estiver pequena. Porque ela maior é mais difícil. Hoje o pastor Rafael e a pastora Lisiane não precisam de uma equipe tão grande. Já tem uma equipe aí suficiente. Mas a igreja crescendo, eles precisam de uma nova equipe, com mais pessoas. E eles têm que ter pessoas preparadas, com coração curado, pessoas leais. Porque a Bíblia aqui está dizendo que quem for desleal não pode fazer parte dessa equipe. Não pode entrar na casa do Senhor. Ainda fala mais isso. Não pode estar na casa do Senhor. Ele pode buscar o tratamento, ele pode. Mas eu não quero tratar. E o que você quer fazer dentro da igreja, né? Se eu não quero tratamento. Amém, queridos? Amém. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado no coração de vocês, como falou no meu. Amém. Amém. Eu recebi isso aqui desde quando Deus me deu essa ministração. Eu recebi para mim. Não trouxe para ninguém, eu não trouxe para A ou B, eu trouxe porque eu amo a igreja e eu achei que aquilo que o Espírito Santo trouxe para mim, eu queria compartilhar com vocês. Amém. Me perdoe se saiu alguma palavra pesada que não está dentro do meu dicionário de pregação. Mas é o Espírito Santo que fez, eu não sou responsável por isso. Amém. Eu disse para vocês que aquilo que não foi de Deus, você joga no lixo. Mas aquilo que veio do Espírito, guarda bem guardadinho no coração. Amém. Porque você só tem a ganhar. Porque o Espírito Santo quer pessoas curadas. Amém. Amém, queridos? Amém. Eu não vou chamar vocês aqui na frente, o Espírito Santo não me orientou para isso. O Espírito Santo só me disse uma coisa. Se você recebeu realmente no seu coração e você tem algo a tratar com alguém, pode ser a mínima coisa, mas que está ainda te atrapalhando espiritualmente, vai retratar com essa pessoa aqui dentro, eu orando, eu vou pedir os meninos para botar um som. E se você não tem nada, você reconhece que você não tem nada com ninguém, junte com outra pessoa e vai orar. Espírito Santo, eu quero isso para mim. Eu quero a partir de hoje ser diferente. Mas se você tem pelo menos um pouquinho de mágoa, ou sentiu ferido por algum irmão, pelo pastor, não se acanhe não, porque ele está aí para isso. O Espírito Santo deixou ele aqui para isso, para nos ajudar também.
Se você tem pelo menos um probleminha desse, levanta do seu lugar. Vai qualquer um que você sentiu. Ó, você me falou isso no zap, eu não gostei. Vai lá, retrate. Tira isso do seu coração, não deixa isso criar raiz de amargura. A raiz de amargura traz até a morte física. Absalão foi encontrado lá em uma forquilha e aquela pessoa desobediente chegou e cravou 3 dardos nele. Morte física, não foi só espiritual. Nós temos que buscar Deus. Saia do seu lugar. Vai orar com alguém se você não tem problema nenhum com ninguém. Ore com alguém. Eu não vou chamar aqui à frente, o Espírito Santo não me orientou a isso. Ore com alguém. Mas se você quer, pelo menos, dar um abraço numa pessoa que ficou triste por uma ligação que você não gostou. Ô fulano, me perdoa, aquela ligação não gostei. Tira isso do meio de nós, pelo amor de Deus. A nossa igreja precisa ser limpa. O Espírito Santo não habita em corpo sujo. E a menor bobagem que tiver dentro do nosso corpo é empecilho para o Espírito Santo habitar. E como é que nós estamos orando para a vida do Espírito se o Espírito Santo não pode habitar em nós? Então vamos fazer uma limpeza geral. Tira as mágoas, os receios. Eu já tenho até uns 2 meses que eu fiquei meio chateado com fulano. Porque falou que ia passar lá em casa para me trazer para o culto e não veio. Mas não trataram, não pediu perdão, não falou também. Absalão ficou 2 anos sem falar com Aminon, que ele ficou com raiva. Mas foi lá, estava com tanta amargura que matou o irmão. Antes que chegue a necessidade de matar, peça perdão. Dá um abraço. Aleluia. O povo que anda no Espírito é um povo amadurecido. Amém. Esses dias eu estava lendo Gálatas, e Gálatas fala assim, que nós devemos andar pelo Espírito. Esse é o grande segredo. Eu não sei você, mas eu fico muito atento nos meus procedimentos e nas minhas condutas. Porque Deus ele vem falando muito comigo assim, viva o Evangelho nas mínimas coisas. Irmãos, isso é muito difícil. E Deus falou comigo assim, saia da plataforma da teoria e vá para a prática. Por exemplo, Heber fez uma situação que me machucou. Heber é meu pai na fé. E eu fui provado esses dias a realmente saber e testar se eu sou filho na fé ou se eu sou aquela pessoa que só fica dizendo paizão, paizão, paizinho, te amo, pai, 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 pai. Né, Arthur? E aí eu fiz um texto e coloquei no Instagram expressando um pouco do que eu sinto em relação à vida do Heber. E graças a Deus, porque Heber nunca me enganou. Ele sempre falou para mim assim, o que vem de Heber é de Heber. Então não tem nada a ver com os erros dele, irmãos. Eu não me submeti. Quando Deus me chamou para me aliançar com Heber, eu e Lisiane, Deus não me chamou para me aliançar na alma. Porque quando você olha para a minha alma, você vai cair e a gente vai ter defeito um com o outro, a gente não vai ficar bem. Então eu sigo uma palavra e eu sigo o Espírito. Eu não sigo o Heber, eu sigo o Espírito. E ele me deu uma palavra para me aliançar com ele. Então quer dizer que porque ele errou comigo, eu vou falar assim, não dá mais. Não dá para caminhar mais. Isso não é aliança. Porque a aliança realmente ela é provada no fogo. Você tem que estar pronto, irmãos. Porque se você não se resolver agora, você vai para outra igreja e o problema vai dentro de você e você vai continuar do mesmo jeito. Eu vou sair de lá da igreja porque Ionara falou um negócio que eu não gostei, que não sei o que. Você vai encontrar 1000 Ionaras na outra igreja. Até você ser tratado por dentro. Não gostei do que o pastor Rafael falou.
Você vai encontrar milhões de Rafael em outras igrejas. Porque o problema de Rafael é Rafael, o problema de Gleide é Gleide. Se responsabilize com a palavra que você deu, porque você é cristão, meu irmão. Amém. Então você vai ter que ir para casa e engolir desaforo. Eu não levo desaforo para casa. Leva. Vai levar desaforo e vai engolir e vai morrer. Esses dias eu falando com o Diego falou assim: eu quero que todo mundo se lasque, Rafael. Eu falei: que isso, Diego? Por quê? Ele falou: porque sou eu que sou tratado, os outros não querem ser tratados. Eu falei: menino, é verdade. Então você tem que ser, meu irmão. Se eu estou sendo confrontado e levado a um lugar mais alto em Deus, tu que está dizendo que está orando em línguas, que isso não quer dizer nada, porque se você ora em línguas e não obedece o que o Espírito Santo está falando dentro de você, o que você está fazendo? Perdendo tempo. Perdendo tempo. Religioso. E eu vou terminar só dizendo isso aqui para vocês entenderem o que é fidelidade a uma palavra. Vocês olham isso aqui, parece que está tudo muito fácil. É só a Lisiane chegar aqui e pregar, é só a Ionara chegar aqui e pregar, é só... Não. Eu, Ionara, Laine e Lisiane sabem o que é entrar dentro de um quarto e a gente tem que lavar roupa. Para que a unção flua aqui, nós quatro temos que nos rasgar dentro do quarto. Ionara falou na última... Que dia? Foi terça-feira, nosso último reunião de presbitério? De esfolar um ou outro. Cala a boca, Ionara! Mentira, gente, tem nada disso. Olha pra minha cara. Aí ela falou bem assim: nós temos que tomar cuidado. Porque o diabo não pode dividir nós quatro. Amém. E o Nara falou isso. Então não é mentira. Ela falou assim: o diabo, ele não pode dividir nós quatro. Porque se dividir nós quatro aqui, acabou a igreja. Por isso que a gente precisa de oração. Amém. E aí, na hora que ela falou isso, eu falei assim: a gente tem que ter uma liberdade entre nós, de eu chegar e ouvir Ionara, e Ionara falar o que acha, e cada um está ouvindo o outro, sem levar ofensa. Vocês acham que eu e Lisiane, irmãos, a gente não tem pega? A gente está mais manso. Mas chegou a época de eu e Lisiane soltar farpa para eu chegar e dizer para ela coisas que eu sei que machuca, e eu ir na ferida dela, e ela falar coisas para mim que me machucam. Só que isso já tem tempo, nunca mais aconteceu. Sabe por quê? Porque a gente aprendeu a passar por cima das debilidades. Amém. Eu sou um com as minhas irmãs. Amém. Não é bom estar ali para falar isso, não é nada. No nosso meio não tem isso. Esses dias Lisiane brincou, cadê Pedro? Lisiane brincou e ela dentro do carro foi buscar ela no aeroporto. Aí ela me zoou, sentou no carro e falou assim: quem ministra louvor hoje? Eu falei: é Pedro. Ela: ai, eu amo tanto quando o Pedro ministra. Aí eu falei assim: por que você está falando isso? Ela: é porque ele canta melhor do que você. Ele é muito melhor do que você. Ele tem uma unção melhor do que você. E aí Luiz estava comigo, com a gente no carro, né? Aí eu pouquei na risada. Aí ela: ô meu irmão, é bom a gente estar livre, né? Eu falei: é. Porque não existe isso entre eu e Pedro. Amém. Vocês estão me vendo pouco ministrar aqui louvor, tanto louvor quanto palavra, porque eu estou indo. Amém. Mas Deus deu encargo à vida de Pedro, Felipe, e nós não nos consideramos melhores uns dos que os outros. A gente aprendeu a se submeter à unção que cada um tem. Esses dias um falou bem assim: eu gosto do estilo tal, o outro eu gosto do tal, e eu gosto do outro estilo também. E é assim, pronto, isso é corpo. Amém. Porque se todo mundo for igual, vai enjoar. Mas a gente aprendeu a ir no limite, pastor Edson, de cada um. A Bíblia fala sobre isso: não queira saber além da medida que foi dada ao outro. Amém. Pronto. Então a gente tem respaldo para chegar aqui para vocês e falar de unidade, porque a gente vive isso dentro de casa. E para nós seria muito mais difícil, porque Lisiane conhece minhas debilidades. Eu conheço as debilidades de Lisiane. Ionara me conhece. Eu conheço Ionara, Laine. Mas a gente aprendeu a se amar. Para Edson que ministrar aqui, você acha que Lisiane decidiu sozinha? Não. E chegar e falar assim: vou colocar Edson hoje para ministrar e que não sei o quê. Não. Ela foi no WhatsApp: Rafa, Deus colocou no meu coração aqui para chamar o pastor Edson. O que você acha? Eu falei: lógico.
Pode ser? Claro! Pá. Ionara, esses dias eu estava na igreja ministrando, aí o pastor falou comigo assim, você pode emprestar tantas cadeiras para ministrar, porque a igreja superlotou, a gente precisa de cadeira. Aí o que eu fiz com a Ionara? Nara, você pode liberar para eu pegar algumas cadeiras? Então assim, institucionalmente falando, irmãos, eu sou o pastor presidente desse ministério. Mas eu me submeto a unção que eu não tenho. O que eu fiz, Ionara? Aí a Ionara, como assim, Rafael? Aí me deu um ódio, aí deu vontade de falar assim, Ionara, eu sou o pastor presidente desse ministério. Aí ela, como assim? Vai entregar que horas? E a chave? Como é que vai ser? Quem vai entregar? É para entregar hoje. Ô irmãos, e o culto era num culto pentecostal, terminou 11h30 da noite. Eu tive que ficar até o final para obedecer uma palavra de Ionara para entregar as cadeiras. Ô ódio que eu fiquei de Ionara. Mas eu tive que me submeter à minha irmã, porque isso não sou eu, é ela. Deus deu esse encargo para ela. Amém. Pedro, quem vai ministrar hoje? Ele, sou eu. E quando eu quero ministrar, eu falo, posso ministrar hoje? E se ele falar, não, eu dou um murro na cara dele e me diz. Cala sua boca. Aprenderam, irmãos? Amém. Eu recebi a palavra hoje. Amém. Se você não entendeu, eu vou orar pela sua vida. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Pai, te agradeço pela unção renovadora, pelo conserto do corpo, pela unidade do corpo. E eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Então o ministério chamado não é nosso, o Senhor ajusta como o Senhor quiser e levanta quem o Senhor quiser. Então eu te agradeço, Pai, te bendizemos e exaltamos o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Você sabe o que eu aprendi, irmão? Ludmila me deu um conselho esses dias. Ela falou bem assim, se defenda das pessoas. Não permita todas as pessoas entrarem na sua vida. Porque liberdade não é libertinagem. É respeito. Lisiane é minha irmã, mas eu respeito a minha irmã. Eu tenho limite com Lisiane. Eu tenho limite com Ionara. Não desrespeite o seu próximo. Ame. Sabe o limite. Amém? Glória a Deus.